Olá amigos, vamos estudar a lição, finalizar a lição de número 10, a lição que estudamos durante a semana inteira, uma maneira, um modo emocionante de se envolver. O pensamento principal dessa lição foi que estamos trabalhando para Deus. A união com a divindade e com os irmãos se torna assim muito importante para ter resultados sobrenaturais. E isso acontecerá se colocarmos todo o nosso coração no trabalho. Por isso que falar de pequenos grupos é uma situação entusiasta. Nós nos envolvemos, nós nos colocamos à disposição do Evangelho e Deus vai operando os milagres ali através do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, o verso de meditação, Mateus 9, 37, 38, então disse Jesus a seus discípulos, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quando falamos de trabalhar unidos, sabemos que os resultados serão muito melhores do que trabalhar sozinho. Então, a gente se une, a gente armazena forças, a gente então compartilha pensamentos, e isso traz assim um resultado fantástico. A falta de união, sabemos, diminui com certeza os resultados, porque a falta de união, ela tira o foco. E com isso a gente, em vez de focalizar nas bênçãos, focalizamos nos problemas. Aí então o que acontece? Nós ficamos então sem os resultados positivos que deveríamos ter, tá? Uma pessoa me escreveu dizendo, ore pela minha igreja, está dividida. Isso é uma situação muito ruim para uma igreja dividida. Qual é a melhor solução para essa igreja dividida? Criar pequenos grupos. Aí as pessoas vão se fortalecer e depois, ao se unirem na igreja, a igreja vai estar mais fortalecida. A gente fala sobre união quando a gente pensa nos caranguejos. Meu pai, ele trazia muitos caranguejos quando ele era um vendedor ambulante. Ele não era ainda um cristão e ele então, um adventista, ele trazia muitos caranguejos. Eu me lembro que a gente colocava os caranguejos dentro de uma panela, vamos dizer, de um balde fundo, e os caranguejos não conseguiam sair. 20, 30 caranguejos não conseguiam sair. Eu ficava assim olhando, mas meu Deus, está tudo aberto, é só eles saírem. Mas é que os caranguejos, eles andam para trás e um puxa o outro. A liberdade está na frente deles, mas eles não conseguem sair, porque não tem união entre eles, tá? E acabam então morrendo por causa disso. A Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a união, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha que coisa interessante, seguir a paz com todo, a união, e o apóstolo Paulo acrescenta, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, ela é obra de uma vida inteira. Agora, nós somos santificados pela palavra, somos santificados através da nossa crença em Jesus, somos santificados ali pelo poder do Evangelho, e com isso nós alcançamos esse grau de santificação. Agora, muitas vezes sozinhos nós não conseguimos, precisamos estar em unidade e união com as pessoas. Agora, não podemos andar para trás. Toda vez que numa igreja as pessoas começam a ter atritos, a terem problemas pessoais, a igreja começa a andar para trás como os caranguejos. Avaliando o poder da união, nós ponderamos que pessoas diferentes, com dons diferentes e com um objetivo só, acabam chegando a soluções e a resultados surpreendentes. Porque nós somos um em Cristo e o foco é Jesus Cristo. Isso torna o pequeno grupo atuante e produtivo. Na igreja, por exemplo, na igreja primitiva, por exemplo, nós tivemos após o Pentecostes uma diversidade de pessoas com diferentes dons. No entanto, eles estavam unidos em um só propósito, um foco, Jesus Cristo. Era o polo centralizador daquelas pessoas, tá? Algumas tribos na África estavam morrendo de fome. O que eles fizeram? Pensaram um pouco e disseram o seguinte, nós temos que arrumar carne. E não existe fonte maior de carne do que um elefante. Mas sozinhos nós vamos conseguir matar um elefante. Eles se uniram então em 4, 5 tribos e então montaram um esquema para matar um elefante. Eles até conseguiram matar um elefante. E eles então juntos começaram então a trazer o elefante para perto das aldeias de maneira que eles pudessem repartir a carne. No meio do caminho, a primeira tribo que teve a ideia, as pessoas começaram a discutir. Um deles disse, olha, se não fosse a nossa ideia, a gente não teria esse elefante.
Um outro disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se não fosse a minha perícia de cercar o animal com aqueles galhos e fazer barulho, ele não teria ficado naquele canto para a gente matá-lo. O outro disse, espera aí, foi eu que peguei na tromba. O outro disse, não, eu peguei no rabo dele. O outro disse, olha, eu e a minha tribo que nós seguramos as pernas e derrubamos o animal. E houve uma discussão entre eles para ver quem é que tinha maior mérito em ter matado aquele elefante. Até que uma tribo, duas tribos disseram, então, se vocês então são os bons, então vocês levam o elefante sozinho, tá? E abandonaram então a tarefa de levar o elefante. Mas aqueles que ficaram sozinhos, aqueles guerreiros, não conseguiam levar aquele elefante com mais de 4 toneladas. Era preciso todo aquele povo reunido. E eles abandonaram o elefante, então disseram, vamos morrer de fome. Olha, um monte de carne e a gente morrendo de fome. Eles então pensaram um pouquinho, resolveram conversar, se uniram e assim resolveram transportar o elefante. E assim eles repartiram carnes para cada tribo e conseguiram então assim sobreviver àquela fome que eles estavam passando. Ellen White diz assim no livro Meditações Matinais, do ano de 1992, na página 296, a igreja deve ser unida nos sagrados vínculos da comunhão. Os princípios e as virtudes cristãs de toda a sociedade de crentes devem produzir firmeza e força em ação harmoniosa. Tá vendo? Firmeza e força numa ação harmoniosa, numa ação assim focada. Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo são unidos no propósito de salvação do ser humano e compartilham essa liderança com a igreja para que nós saibamos que eles têm um propósito. Se os três não estivessem unidos, nós teríamos um caos hoje em dia nas igrejas. Tá? Sendo assim, se nós vivemos em comunidade e nosso envolvimento ele é prático, ele deve ser também emocionante e compartilhado. Toda vez que você tem uma experiência maravilhosa, você compartilha com as pessoas. E os pequenos grupos têm essas experiências de sobra, porque as pessoas se conhecem, as pessoas assim acabam admitindo que aquele local, o pequeno grupo, é um local maravilhoso de compartilhamento de experiências, onde as pessoas se conhecem. O conceito de pequeno grupo foi um conceito criado no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo foram assim criar o primeiro grupo. Elaboraram a criação, elaboraram assim a redenção do ser humano. E foi justamente esse pequeno grupo, aliado com os anjos, que logicamente veio para o nosso mundo para atender a raça caída. Hoje nós temos os pequenos grupos, que foi uma ideia assim de união e de missão espiritual, de salvação para as pessoas. A união do grupo cria condições de ajuda para todo o grupo. Temos que aprender que o pequeno grupo é um grupo unido. E a gente aprende isso quando os gansos estão voando. Uma pessoa olhou os gansos voando e ficou assim, intrigado. Eles voam na forma de um V. Todos os gansos voando, eles têm uma simetria, formam um V. E tem um líder que vai na ponta levando os outros gansos, direcionando os outros gansos. Quando aquele da ponta se cansa, ele passa para trás e o de trás assume a ponta. E assim eles vão seguindo. Com isso eles ganham quase 75% a mais de velocidade, porque o vácuo que é criado pelas asas dos pombos da frente vão ajudando os pombos de trás. Se um pombo é ferido, o que eles fazem? Eles protegem esse pombo num local estratégico, de maneira que ele receba o vácuo das asas dos que vão na frente e ele fique protegido, ele tem o mínimo de esforço e assim ele se recupera enquanto está voando. É uma lição da natureza para todos nós, tá? Deus nos dá essa lição da natureza para que nós possamos entender que quando nós estamos trabalhando e caminhando unidos, um ajuda o outro. Muitas pessoas perguntam, para que criar pequenos grupos? As pessoas dizem assim, a nossa igreja já está tão fraca, vai criar pequenos grupos para quê? Para fortalecer a igreja. Seria a resposta? Biblicamente, Deus mostrou que isso é uma forma especial de evangelização e cuidado do próximo aprovado por Deus. A Bíblia apresenta vários exemplos de pequenos grupos que foram organizados e que eles nos inspiram a criar os pequenos grupos de hoje. Primeiro foram as famílias, que tinham, sim, numerosos filhos, 12, 13, e criavam na própria família, cada família era um pequeno grupo. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele criou assim, uma espécie de pequeno grupo na hora da saída. Ele diz que cada família deve matar um cordeiro especial, sem defeito. A família deve comer o cordeiro com ervas amargas. É o cordeiro pascal. Então Moisés disse, se a família for pequena, vai convidar a família do vizinho, para que juntos formem um grupo para comerem o cordeiro pascal.
E dessa forma, Moisés deu uma ideia de pequeno grupo na saída do Egito. Jesus criou um pequeno grupo com seus discípulos e foi uma bênção para todas as pessoas no ministério de Jesus. A igreja primitiva tinha pequenos grupos. Paulo, em suas viagens, criou pequenos grupos com muito sucesso. E assim a Bíblia vai descrevendo grupos de pessoas que se reuniam para adoração, para o louvor, para o estudo da palavra e para as conversões. No pequeno grupo, as pessoas são mais próximas, partilham experiências, trocam assuntos que edificam o grupo e o resultado tem sido a consagração da igreja. A experiência mostra que as igrejas que têm pequenos grupos são as igrejas mais fortalecidas. Elas, assim, caminham numa união e caminham, assim, com uma quantidade de conversão acima do normal. Numa manhã de sábado, num culto numa igreja, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, estava lá uma moça visitando pela primeira vez a igreja. Era uma jovem de 14 anos. No final do culto, ela se dirigiu ao pregador e disse: olha, eu amei o culto desta manhã e eu gostaria de entregar meu coração a Jesus. Gostaria que toda a minha família se entregasse a Jesus, mas eu acho que não vai ser possível. Então, eu me entrego ao Senhor Jesus Cristo. O pregador perguntou: mas por que a sua casa, a sua família não poderia ser também na nossa igreja? Ela disse: porque minha mãe dirige um centro espírita e com certeza ela não vai querer receber ninguém lá. O pregador disse: posso fazer uma visita hoje à tarde para você? Às 3 da tarde? Ela disse: olha, você pode ir, mas com certeza a gente vai conversar no portão, minha mãe não vai deixar entrar. Ele disse: então vamos experimentar. Marcar, e às 3 horas lá foi o pregador com mais 2 pessoas da igreja visitar a casa daquela jovem. Quando chegaram lá, bateram palmas às 15 horas em ponto. Ela atendeu e disse: olha, minha mãe permitiu que vocês entrassem, mas mandou um recado, que vocês não demorem, a visita tem que ser bem rápida, não pode demorar muito. Eles entraram, cumprimentaram aquela senhora a que dirigia o centro espírita, uma senhora de fisionomia cansada, sentada numa cadeira de roda, porque ela tinha um problema de imobilização por causa de uma doença. Eles pediram licença e o pregador disse: eu posso ler uma passagem bíblica? E ele então abriu Marcos capítulo 2, verso 3 e leu assim: trouxeram a Jesus um paralítico carregado por 4 pessoas e ele curou esse homem. A mulher ficou impressionada com isso. O que é que ela fez? Ela abriu o coração. Depois um irmão cantou um hino maravilhoso. Esse irmão tinha uma voz muito linda. Cantou um hino que, olha, o Espírito Santo tocou no coração daquela mulher. Quando terminou aquela visita, aquele pregador disse: senhora, muito obrigado por nos receber, até uma próxima vez. A mulher disse: puxa vida, mas eu estou impressionada. Olha, eu gostaria que vocês viessem mais vezes aqui. Vocês não podem vir terça-feira? Eu tenho uma reunião que seria do Centro Espírita. Seria bom que vocês viessem e falassem um pouco sobre Jesus e os milagres de Jesus. O pregador disse: eu aceito o desafio. E quando foi na terça-feira, ele estava lá com mais alguns irmãos da igreja para o culto naquele Centro Espírita. Gente, as pessoas chegaram, acharam aquilo meio interessante, estranho para alguns, né? Mas eles falaram de Jesus. E que bênção! Aquele centro espírita se tornou depois um pequeno grupo que levou uma maioria das pessoas daquele centro espírita para Jesus Cristo. Tá vendo? Como um pequeno grupo tem a sua finalidade de evangelização. Pequeno grupo, nós falamos, ele tem que fazer um trabalho harmonioso. É um trabalho assim onde a fé se fortalece e os milagres acontecem no pequeno grupo, tá? Um teologando foi uma vez convidado para fazer um trabalho numa cidade do interior. Havia ali muitos pequenos grupos. E esse estudante de teologia, teologando, ele era um rapaz muito dedicado, temente a Deus, e todo dia ele ia visitar um pequeno grupo naquela localidade, naquela região. Ele foi num bairro que era chamado Barra Pesada, e disseram para ele: olha, irmão, cuidado com aquele bairro lá, é muito perigoso, irmão, não tire celular, não mostre carteira, porque ali tem muito bandido. Ele disse: olha, vamos lá, o Senhor Deus vai nos guardar e vamos fazer a obra. Quando ele ia chegando na casa onde estava o pequeno grupo, um homem se aproximou e disse: escuta, você aí é o pastor daqui? Ele disse: não sou pastor, eu sou estudante de teologia, eu vou dirigir hoje o culto aqui nesse pequeno grupo. O homem disse: então eu vou dar um aviso para você, eu não quero mais nada de Bíblia e nem de cantoria aqui nessa região. O rapaz, o teologando, disse: mas quem é o senhor para querer mudar agora e querer parar a gente de fazer as coisas? Ele disse: quem sou eu? Eu sou o camarada que mando aqui. E aqui não quero crente cantando nem falando de Bíblia. O rapaz teologando disse: olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor está errado.
porque a Bíblia diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Eu vou ler para o senhor Marcos 16, e leu lá, Jesus dizendo, ide por todo mundo. Eu vou ler para o senhor Atos capítulo 1, Jesus está dizendo, ide falar em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus deu a ordem. Aqui não é um pedido, é uma ordem que ele deu. Eu vou dizer uma coisa mais para o senhor. Se a gente não falar, as pedras vão falar pela gente. O homem xingou um palavrão, esticou a mão para cima e disse, acaba com isso aí que eu vou chamar meus amigos para a gente acabar com essa reunião de vocês. Quando o homem deu a volta aqui ao encontro dos amigos dele, ele não viu uma pedra grande no caminho, ele tropeçou, mas a gente tomou um tombo, mas tão feio, que o homem bateu assim no chão com tanta força e acabou desmaiado. O teologando correu depressa, atendeu o homem, chamou os irmãos, ajuda aqui. Pegaram o homem, levaram para dentro da sala e deram um pouco de água para ele. O homem se reanimou, aí ele foi então voltando aos poucos. Deram para ele ali uma espécie de um chá para ele, e ele foi bem tratado naquele local. E ele ficou ali meio zonzo, e o teologando disse, olha, vamos começar a reunião. E o homem ficou ali assentado numa cadeira, o valentão, e não é que ele acabou escutando ali toda a mensagem, os hinos cantados, e os pedidos de oração, até que quando terminou a reunião, o teologando disse, o senhor está melhor? Ele disse, estou melhor, sim senhor. E então, o que o senhor achou do culto? Ele disse, rapaz, que bênção. Tem quanto mais aqui? Ele falou, tem terça-feira que vem. Pois o homem voltou. E hoje é um irmão nosso aguardando Jesus voltar, tá vendo? Ainda bem que aquela pedra no meio do caminho falou contra o valentão, e então ele acabou aceitando o Senhor Jesus Cristo. E tudo porque o pequeno grupo, e veja, ele se tornou um local de ação, de acolhimento. Um dos pontos marcantes do estudo nessa semana foi a forma como vimos os pequenos grupos no Novo Testamento, e que muito nos inspirou espiritualmente. Quando lemos os resultados espirituais daqueles pequenos grupos, nós sentimos nossa fé fortalecida. No pequeno grupo, após o Pentecostes, na igreja primitiva, com o apóstolo Paulo, depois com Timóteo e tantos outros. O apóstolo Paulo, por exemplo, é onde ele estava preso, ele ficou preso numa casa. Paulo era acorrentado a um soldado, mas Paulo podia receber visita. Paulo criou um pequeno grupo na casa onde ele estava preso e escoltado. Até aquele escravo Onésimo roubou o patrão dele, Filemão, e foi cair exatamente ali visitando Paulo naquela casa-prisão, onde Paulo pregou o evangelho para ele, e ele acabou entregando o coração ao Senhor Jesus. Olha que coisa impressionante os resultados de um pequeno grupo. Pensando nesta situação, de que o pequeno grupo é uma agência ganhadora de almas, havia uma menina numa cidade grande do Nordeste que era o terror de sua família. Dava muito trabalho para os pais. Já estava se envolvendo até com drogas. E um dia a menina ouviu, assentada na calçada, os pais já estavam assim chateados com ela, porque ela saía sem dizer nada, voltava de madrugada, já estava usando bebida alcoólica, até se envolvendo com o pessoal que usava droga. E ela sentada na calçada ali, bem pertinho de um pequeno grupo que começou a cantar. Ela achou aquilo interessante, aquela música interessante, e ouviu a pessoa falando. Gente, deu uma vontade daquela moça entrar naquele local que ela não podia resistir. Foi mais forte do que ela. Pois ela entrou, assistiu, e a partir desse dia ela passou a ver as coisas de um modo diferente. Ela disse, gente, eu fiquei impressionada, principalmente quando aquele homem da frente falou aquelas palavras, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa palavra ficou na minha cabeça, serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua casa. Pois essa moça, ela acabou entregando o coração a Jesus. E pela firmeza dela, ela já era teimosa antes, agora ela estava com uma firmeza de propósito, acabou levando a família inteira para o pequeno grupo, que se tornou então as pessoas, nossos irmãos em Cristo. Veja que coisa impressionante que é um pequeno grupo que é ativo. Percebeu que todos esses relatos que eu falei a respeito dos pequenos grupos são muito ativos? Tudo porque, gente, as pessoas se interessam pelos outros. Isso é impressionante. Na igreja primitiva era assim, o problema de um era o problema de todos e havia ajuda geral. Nos pequenos grupos, o amor fraternal, ele tem que ser real mesmo. E as pessoas, elas acabam se conversando e acabam assim, se colocando no lugar do outro, e existe aquela empatia, e as pessoas então acabam se ajudando. Muitas vezes as pessoas dizem, o problema daquele lá não é meu. Usam aquela expressão, ema, cada um com seus problemas. No pequeno grupo não é assim. As pessoas se interessam umas pelas outras. Até há uma história de que um dia, olhando pelo buraco da parede, um ratinho viu quando o dono da fazenda chegou com um pacote e colocou sobre a mesa.
Ele pensou, deve ser um queijo. Se for um queijo, eu vou participar. E o ratinho ficou olhando quando o dono da fazenda desembrulhou aquele pacote. Quando ele viu, era uma ratoeira. Ele ficou com o coração na mão, desesperado. Correu lá fora e chamou a galinha e disse, Dona Galinha, olha, você não sabe o que está acontecendo. O patrão comprou uma grande ratoeira e eu estou apavorado. E então a galinha disse, uma ratoeira? Olha, senhor rato, o senhor vai me desculpar. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Então, portanto, não me incomode. O ratinho foi até a cabra e disse, Dona Cabra, tem uma ratoeira na casa. A cabra olhou para o ratinho e disse, como é que é? Tem uma ratoeira? Mas, querido, não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar pelo senhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou incluir o senhor nas minhas orações, tá? O ratinho correu até a vaca e disse, Dona Vaca, tem uma ratoeira na casa, o dono da fazenda comprou uma ratoeira, eu estou apavorado, eu estou em perigo. A vaca olhou para ele e disse, você está em perigo? Mas querido, olha o meu tamanho, eu não estou em perigo com uma ratoeira. Olha, eu sinto muito, mas eu não posso lhe ajudar. Assim o rato voltou para casa, cabisbaixo, triste, porque ninguém entendeu o seu problema. Naquela noite, ouviu-se um barulho. A ratoeira desarmou e, pelo jeito, pegou alguma vítima. A dona da fazenda, ela correu depressa para ver se ela havia pego o rato. Quando ela se aproximou na escuridão, não percebeu. A ratoeira tinha pego uma cobra venenosa pela cauda. E quando ela colocou a mão, aquela cobra picou aquela mulher, foi aquele desespero, aquela gritaria. O marido veio, levou a mulher para o hospital. E a mulher então, depois de ser medicada, voltou para casa com uma febre. E não existe coisa melhor para uma pessoa com febre do que uma canja de galinha. O dono da fazenda não teve dúvida, foi lá e cortou o pescoço da galinha e fez uma bela canja. A mulher piorou e acabou ficando em casa mais dias sem se melhorar. Muita gente veio visitar aquela mulher, o fazendeiro, e então acabaram ficando por ali. E o fazendeiro disse, meus parentes não podem voltar hoje, tem que dormir por aqui, mas como é que eu vou dar comida para esse povo todo? Ah, já sei, eu tenho uma cabra. O fazendeiro foi lá, matou a cabra e deu de comer para todo mundo. A mulher piorou, foi para o hospital, acabou morrendo. No funeral da mulher, que foi em casa, o velório, veio muita gente. O dono da fazenda disse, como é que eu vou dar de comer para esse povo todo? Passou a noite toda no velório? Já sei. Pegou o facão, foi lá, matou a vaca, fez um churrasco e deu para todo mundo. Moral da história. Todos pagaram porque não se importaram com o problema do coitadinho do rato. Então, a conclusão que nós chegamos é o seguinte, na próxima vez que você ouvir dizer que alguém próximo a você está com um problema, se interesse pelo problema, tente ajudar. Quando diz o ditado, quando você ouvir dizer que tem uma ratoeira na casa, todo mundo está em perigo. Então é bom se envolver para ajudar aquele que tem problema. O pequeno grupo tem essa finalidade. Eu resumo e termino aqui dizendo que quando aprendemos coisas novas que nos beneficiam, é uma beleza para a nossa vida espiritual. Nós aprendemos nessa semana sobre os pequenos grupos e como eles podem ser ativos, como podem ser colaboradores da igreja. Estudamos sobre a dinâmica da igreja, o seu envolvimento participativo na missão de pregar o evangelho através dos pequenos grupos. Um projeto divino. Falem o que quiser, mas é um projeto divino. E Deus então está convocando seus filhos para que possam trabalhar nesse projeto divino. James Kennedy, ele era dono de um clube de danças em Tampa, na Flórida. Deus chamou esse rapaz, deu uma sacudidela nele e ele deixou de ser ali aquele dono de uma casa de danças para estudar teologia, se tornar um pastor pregador do evangelho. Pois esse homem foi mandado para um lugar na Flórida para assim, estar cuidando de uma igreja de 47 membros. Chegou lá, a igreja estava derrotada. Sabe quantos membros tinha? 17 membros apenas. Ele reuniu os 17 membros numa lanchonete, conversou com eles e o pastor viu que pelo rosto das pessoas, ninguém estava interessado em fazer nenhum trabalho. Ele ficou tão desanimado. E nesse desânimo, ele foi convidado a ajudar um pastor pregador em Atlanta, na Geórgia, a fazer uma série de evangelismo. Ele foi até lá, e chegando lá, aquele pastor era muito assim ativo, ensinou James Kennedy a filosofia dos pequenos grupos. E ele foi ensinando, cada pregação que ele fazia, as pessoas se convertiam, ele reunia as pessoas e formava um pequeno grupo. Quando James Kennedy voltou para a casa dele, na Flórida, ele já era um outro homem com outra visão. Ele pegou essas 17 pessoas, 2 desistiram, ele pegou os 15, ele treinou os 15 a fazer visitação, a fazer um pequeno grupo. Gente,
Pasmem os senhores, em 9 anos, James Kennedy, ele criou 104 pequenos grupos e ele ficou com uma igreja de 2005 membros. Já pensou o que é isso? Hoje, James Kennedy faz palestras em todos os Estados Unidos. Escreveu vários livros sobre como dirigir uma igreja, sobre como a pessoa pode assim ter uma igreja eficiente, como pode ter uma igreja crescendo. Escreveu vários livros sobre pequenos grupos, crescimento de igreja. Se tornou assim uma pessoa muito querida no meio evangélico. Ellen White diz no livro Evangelismo, na página 501, o seguinte: que os pequenos grupos se reúnam para estudar as Escrituras. Não perdereis coisa alguma. Antes vocês vão tirar muito proveito dos pequenos grupos. Anjos de Deus estarão em vossa companhia e o próprio Jesus estará convosco nos pequenos grupos. Façamos então a obra do Senhor. Peçamos a Ele disposição para o trabalho, pois quando as almas começam a ser encaminhadas para o céu, Jesus vai nos abençoar pelo esforço feito. Deus abençoe a todos aqueles que estudaram conosco a lição do número 10, que é a lição que fala como se envolver de forma assim maravilhosa, de forma envolvente no trabalho do Senhor. Que haja uma bênção para o seu coração. Eu desejo a você um feliz sábado. Muito obrigado. Que Deus esteja com você. Amém.